Fala pessoal, beleza? Vamos lá para resolver mais um exercício, dessa vez uma questão de química, falando um pouco mais sobre constante de equilíbrio, tá? E KPS, tá bom? Então vamos nessa. A concentração mínima de íons SO4 2- necessária para ocorrer a precipitação do sulfato de chumbo numa solução que contém 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro de íons Pb2+, deve ser, e aí ele dá como dado, né, o KPS do sulfato de chumbo, que é 1,3 vezes 10 a menos 8 a 25 Celsius. Então vamos nessa, galera. Equação do processo de solubilização do sulfato de chumbo, tá? Isso aqui é um sal. Então vamos nessa. A gente tem o sulfato de chumbo, que é o PbSO4. Quando ele for posto em água, ele vai se solubilizar e, portanto, ele vai se transformar em Pb2+, mais SO4-, né? O íon chumbo e o íon sulfato, né? Beleza. Ok, pessoal. Ele quer exatamente que a gente encontre a concentração desse carinha aqui no equilíbrio. Pessoal, vamos lá. Se a gente tiver uma concentração S de sulfato de chumbo, a gente vai ter uma concentração X dele, porque a gente não sabe, né? E a gente vai ter uma concentração S também do íon sulfato. Beleza. O KPS é a multiplicação desses dois caras aqui, tá? Como a gente está falando de um composto sólido, que é o sulfato de chumbo, é um sal sólido, então os denominadores a gente vai desprezar. Então a gente vai dizer que o KPS, está carregando aqui, pronto. O KPS, pessoal, ele vai ser X vezes S. Quem é o KPS? Ele já deu. É 1,3 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é igual a x e o S a gente conhece. O S é 1 vezes 10 a menos 3. Pessoal, quanto que vai ser o nosso x? 1,3 vezes 10 a menos 5, tá? Esse aqui é o nosso x. Então, o que que isso está querendo dizer, pessoal, para a gente, tá? Vamos entender, além dos números, o significado disso. Isso quer dizer que quando está em equilíbrio, né? Quando nós estamos numa situação de equilíbrio químico dessa substância aí do sulfato de chumbo solubilizado em algum solvente, no caso eu estou considerando como água, tá? Não necessariamente precisa ser água, mas ok. A concentração dele de equilíbrio para esse solvente vai ser de 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Eu esqueci até de colocar aqui, mol por litro, tá bom? Beleza. Ele está perguntando é, a concentração mínima para ocorrer precipitação. Pessoal, se essa aqui é a concentração de equilíbrio, se eu aumentar ela, ou seja, se eu colocar mais íons chumbo 2+, mais cátions chumbo 2+, né? O que vai acontecer, pessoal? Vai ocorrer a precipitação, porque a gente vai quebrar o equilíbrio. Então, se a concentração dele for maior do que 1,3 vezes 10 a menos 5 mol por litro, você vai ter precipitação. Se for menor, não vai acontecer nada, vai sair do equilíbrio também, tá? Ele vai quebrar o equilíbrio, mas como você vai ter menos íons, não vai ocorrer a quebra ali da curva de solubilidade, tá? Você não vai ultrapassar ela. Então, o que eu estou querendo dizer, pessoal, para deixar mais evidente ainda, é o seguinte: a gente tem aqui um gráfico de curva de solubilidade, tá? Então, aqui a gente vai ter um volume em litros, tá bom? Por exemplo, tá? Um solvente. E aqui uma massa em gramas. Pessoal, a gente tem uma curva como se fosse isso daqui. A concentração de equilíbrio, vou colocar aqui uma outra cor, tá? Para a gente compreender melhor. Aí, pronto, vou colocar um amarelo, tá bom? Pronto, pessoal. Se a gente vê aqui, ó, esse ponto, nesse ponto do gráfico aqui, a gente está em equilíbrio. Por que que a gente está em equilíbrio? Porque aqui a gente está exatamente com o coeficiente de solubilidade imposto, né? A gente vai estar exatamente no coeficiente de solubilidade, no CS. O CS é essa linha aí, o coeficiente de solubilidade. Se eu ultrapassar essa quantidade para cá, para cima, né? Se eu tiver aqui, eu vou ter precipitação. Entende? Então, é exatamente isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, tenham entendido, tá? E até um próximo exercício.